Bem-vindo, bem-vinda ao nosso quarto módulo do treinamento em neuroliderança, da formação Master Leader Coaching. Vamos dar início, então, a uma série de vídeos para que você compreenda o módulo 4, em que nós vamos falar com o assunto principal, comunicação eficaz e a liderança. Primeiro tópico, então, para este vídeo, nós vamos falar da neurociência da comunicação e como o cérebro processa a comunicação. Ou seja, falar ou se comunicar. Existe a fala como comunicação verbal e existe os demais sentidos em relação à comunicação não verbal. E aqui você vai entender esse processo e descobrir de fato como você pode aproveitar ao máximo cada um deles, porque daquilo que você absorve diante de todas as comunicações possíveis, você precisa organizar essa informação vinda através de comunicações por diferentes vias, caminhos, e dessa forma ter possivelmente decisões corretas, assertivas, direcionadas aos objetivos que você deseja. Então vamos aqui dar início ao processo, a sequência de como o cérebro processa a comunicação diante de tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Primeiro passo, percepção sensorial. Como é que é isso, Patrick? Nós temos 5 sentidos. Então eu recebo comunicação ouvindo, através do que eu vejo, através do que eu sinto pelo meu olfato, então audição, visão, olfato, paladar, há uma comunicação de sabor, quarto sentido, paladar, e o quinto sentido, tato, aquilo que eu sinto pela minha pele, meu maior órgão. Às vezes, por um vento, meu cabelo arrepia. Por um frio, meus poros se comprimem. Pelo calor, meus poros se abrem, dá o acesso à sudorese. Então, vamos recapitular. Eu tenho a percepção sensorial. Se eu não estou com os olhos abertos, os outros sentidos são mais aguçados. Se eu não estou com o ouvido funcionando, esteja fechado, os outros órgãos são potencializados. Isso faz com que você consiga absorver por todos os 5 sentidos habilitados ou os que estiverem prontos para receberem a melhor comunicação possível. Então, visualizar, cheirar, sentir gosto, sentir ou ouvir aquilo que você está tendo de percepção sensorial ao teu redor, de audição, e o tato, aquilo que tua pele sente diretamente naquilo que você tem no ambiente, ou até mesmo tocando coisas ou pessoas. Esse é o primeiro momento de captação desta comunicação. Dentro desse processo, o seu cérebro organiza tudo isso que você está sentindo, esta percepção sensorial dos 5 sentidos. Então, meu cérebro, bom, está gelado, está com vento, está com um cheiro doce, estou visualizando um morango, né? E vou sentir um gosto parecido com morango. Beleza. Então, tentando perceber isso, eu estou diante de quê? De uma torta gelada de morango. Então, o cérebro organiza essas informações para gerar um processo de conclusão. Até então, só tenho 2 fatores dentro dessa sequência e vamos a mais fatores. Quando você tem a necessidade da compreensão, além dos 5 sentidos, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu ouço, né? Linguagem daquilo que está escrito ou daquilo que está falado. Som é sentido de audição. Ouvir também é sentido da audição, mas está separado aqui porque eu posso ouvir barulho pelo meu sentido audição e ouvir uma comunicação verbal, tá certo? Falada,
para que eu possa, na minha linguagem, no idioma qual eu domino, ou esteja me comunicando, compreenda o que o outro quer me falar, o que o outro quer se expressar nessa comunicação de alguém para comigo, tá bom? 5 sentidos, organiza os 5 sentidos. Terceira etapa, percebe o que eu ouço, percebe o que eu esteja lendo. Eu crio no meu cérebro, de forma automática, armazenamento dentro de tudo aquilo que o meu cérebro, como um computador, recebe e memorizo. Fica fixado, fica guardado no hipocampo, que é memórias de curto prazo, memórias que me levam a também ter a tomada de decisão. Gera, então, uma percepção emocional, ou uma resposta emocional do meu cérebro, para que eu depois, unindo tudo isso, possa tomar então uma decisão que leva a uma ação, resposta comportamental. Eu tomo a decisão até de não fazer nada ou de fazer algo, mas eu simplesmente, de forma natural ou instintiva, racional ou emocional, lembra dos 3 cérebros, primitivo, que é instinto, então eu posso agir de forma instintiva, emocional ou racional, aquilo que mais aflorar em mim, mais gritar e acender de luzes em mim naquele momento, diante dessa comunicação, tá bom? Depois vocês podem anotar e eu tiro dúvidas mais específicas. Cada um tem uma compreensão desse aspecto de funcionamento da mente, do cérebro, memórias, e tudo isso você pode ter mais detalhes perguntando aquilo que fica melhor para você. E ao final, pós decisões, pós reações, pós resultado daquilo que você fez, análise de um feedback, ou seja, aconteceu como eu queria, fiz aquilo que desejava, resultados estão de acordo com o que eu queria, né? E aí o feedback leva a uma percepção positiva ou negativa, adequada ou não adequada, maior ou menor grandeza, né? E aí você assimila isso como um aprendizado, entra para o cérebro como um conhecimento novo adquirido. Você então sabe como reagir da próxima vez, o teu cérebro se doutrina por esse armazenamento de memória que levou a uma reação, né, humana, uma resposta comportamental, todas as vezes que possivelmente você tiver as mesmas percepções sensoriais, o mesmo modelo de processamento dessas percepções, o mesmo modelo de linguagem falada e escrita, acessará a memória de uma maneira mais rápida, porque já tem uma pré-fixação, um pré-arquivo no teu cérebro, para que as suas respostas se tornem cada vez mais rápidas. Abrindo parênteses aqui, dentro do conceito de aprendizado, a gente tem o início de que eu não sei que não sei. Tem muita coisa que eu não sei que não sei, porque são assuntos que eu nem sei que existam. Falar de repente de mecânica quântica para você. Você sabe o que é mecânica quântica? Aí você responde, não sei. Então você nem sabia que não sabia até eu te fazer a pergunta para você me responder, não sei. Mas quando você responde, você sai do não sei que não sei para o estado de agora eu sei que não sei. Tá certo? Aí eu te explico. Aí você passa a saber o que é mecânica quântica. Aí você passa para o terceiro nível. Agora eu sei que sei. Tá certo? E o quarto nível é o nível da automação, daquilo que você faz automático, ou sem muito pensar, não sei que sei. Você vai fazer estudo para dirigir carro, você começa, aperta a embreagem, escolhe a marcha, acelera, vai soltando a embreagem devagarinho, você começa a calcular o que precisa fazer, ciente, sabendo que precisa de operacionalizar de uma forma, beleza? Daqui a pouco você está no automático, embreagem, câmbio, acelera, freia, seta para a direita, seta para a esquerda, olha o retrovisor de cima, olha o retrovisor do canto, olha para frente, olha para o lado,
Se precisar olhar rapidamente, você já sabe como fazer, ou seja, você já automatiza um processo que gerou por ter feito várias vezes antes, repetidamente. Então, você nem sabe que sabe, porque você já automatizou muitas questões. O especialista, o expert, ele é aquele que nem sabe que sabe, porque ele automatiza muita coisa. Quando eu faço atendimentos, quando eu faço pesquisas ou mentorias, brota respostas, surgem soluções diante de situações novas ou não esperadas. As perguntas são livres, os problemas também, e que naquela ação, naquele momento, sai em mim ou de mim as respostas por aquilo que eu já fiz, ou estudei, ou percebi em momentos anteriores. Porque aquilo ali já estava guardado como uma informação pré-configurada. Então, a comunicação de tudo aquilo que você vivenciou leva você a um momento específico para reagir de acordo com uma experiência anterior. Mas por que eu falo isso? Porque se você tem a correlação de memória, você tem um hábito instalado. Se você não tem essa memória, você muitas das vezes fica sem saber como reagir. É uma iniciativa nova, é um momento novo a você tomar decisões, a você precisar decidir, gerar uma resposta comportamental. Porém, é importante dizer, o cérebro ele vai tentando se adaptar a pequenas mudanças, mas ele quer que você não mude nada. Por padrão, o cérebro ele é preguiçoso. Ele quer manter você gastando o mínimo de energia. Então você até vai forçando por hábito e por repetição, fazendo com que ele fixe aquela informação e possa processar reações. Quando eu falo isso, por quê? Porque quando você precisa implementar algo novo, que foge muito ao padrão daquilo que o cérebro já está acostumado, muitas das vezes ele se assusta, ele entra em choque. Padrões novos ou extremamente diferentes dos padrões já reconhecidos pelo cérebro como normal, como calmo, tranquilo, isso eu domino, isso eu sei como acontece, como se faz com que às vezes a pessoa se trave, se bloqueie. A liderança acontece muito, você precisa que o seu liderado se adapte ou perceba uma instrução nova para uma missão nova quase que continuamente. Pode ser que a tarefa dele seja habitual, comum e repetitiva, ou não. O simples fato, das vezes, ele escrever um texto, ele tem processos neurais comuns e repetitivos, mas alguns novos e inovadores continuamente. Pode ser que no repetitivo ele faça rápido e no inovador ele trave e demore a processar. Você está entendendo, então, que o que é hábito flui, o que não é pode ser lento ou ficar travado. Quanto maior a distância do que é hábito para aquilo que é inovador, maior esse processo de tentar adaptar-se, mas a grande expectativa é de que fique travado. E como você faz para lidar com variações de expectativas e percepções e comunicações para ativar no seu colaborador respostas comportamentais cabíveis, necessárias, para que ele possa, diante da situação, avaliar a melhor forma de agir. Feito isso, ele vai agir conforme as possibilidades, conforme o meio ou mecanismo que ele tem diante dele. Você, como líder, comunica, disponibiliza o máximo de mecanismos e ferramentas e o acompanha para que ele possa processar isso e gerar resultados comportamentais da maneira mais adequada e positiva possível. Isso, de uma maneira simples, pode acontecer, ou de uma maneira complexa, pode acontecer. Vai de acordo com a situação, de acordo com o teu entendimento sobre a tarefa a ser executada, a tua compreensão de como ela precisa ser executada, para transferir por também comunicação oral, verbal e escrita, como aquele colaborador precisa exercer a tarefa necessária. Quanto maior a distância entre o que é hábito para aquilo que é inovador, maiores devem ser o acompanhamento seu como líder
para gerar a expectativa certa e os resultados certos com o teu colaborador diante das situações que você assim deixou ele, tá bom? E por último, a interação social. Me sentir bem em um meio a qual eu faço parte de um time, de uma equipe, de um processo a qual eu também sou influenciado e influenciador. Faço parte de um elo, de uma corrente cheia de elos, e naquele elo, naquilo que cabe a mim, eu vou fazer da melhor forma, deixar o elo mais poderoso possível, tá certo? Sempre colocando cada liderado desejando ser o elo mais forte da corrente. Se todos desejarem, a corrente é imbatível, ok? Dentro desse estudo, dentro dessas percepções, analisa esses 8 tópicos, verifica se ficou alguma dúvida em relação a esses tópicos, se ficou alguma dúvida ou você quer, já compreendendo o assunto, estruturar ele para que você possa ter a melhor comunicação ou estruturar o melhor processo de comunicação com o seu liderado, organiza sua pergunta, organiza sua dúvida, para que a gente possa conceber, criar um conteúdo adicional e poderoso para você, estruturando uma resposta específica para o teu momento, para a tua situação, para o campo de liderança que você está atuando, tá bom? E é isso, fico por aqui nesta aula, dúvidas abaixo do vídeo ou na nossa comunidade, com certeza vai ser uma grande satisfação começar a responder perguntas cada vez mais complexas, cada vez mais exclusivas e potencializar ainda mais o conhecimento de todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.